Boa tarde ou boa noite, como vocês quiserem. Estamos recebendo essa amiga do coração, nossa amiga Beth do coração. Veio passar esse tema maravilhoso, Zumbi dos Palmares. Que show! Gostaria de anunciar que dia 2 de agosto teremos a palestra dos 9 anos da casa, uma emoção e tanto, 9 anos, com o nosso amigo Fábio Rossi fazendo a palestra para a gente, Mundo de Regeneração, nossa querida amiga Bia, pianista, temos 3 músicas para a gente, e convido a todos e a todas. Dia 2 de agosto, às 18 horas, no sábado, estão todos convidados a assistir a palestra de aniversário dos 9 anos da casa. E é com você, amiga. Obrigado, uma honra imensa. Obrigada. A honra é toda minha. É uma alegria muito grande estar aqui. Então, primeiramente, vamos elevar o nosso pensamento até o nosso Deus Pai Criador, ao nosso querido Mestre Jesus, aos mentores do SEAC, aos nossos mentores, que possam aqui estar conosco, nos amparando, nos inspirando. Que assim seja. Bom, Zumbi dos Palmares, consciência negra, espiritismo, nós vamos falar sobre tudo isso. Então, desde o ano de 2011, aqui no Brasil, o dia 20 de novembro foi escolhido como o Dia da Consciência Negra. Para quê? Para conscientizar, né, a todos nós da importância da cultura afro-brasileira aqui no nosso país. E também para refletir na história do negro no Brasil, refletir sobre os reflexos do racismo, sobre a desigualdade social. Aí, o dia 20 de novembro foi incluído no calendário escolar em janeiro de 2003, mas só foi instituído como uma data comemorativa em todo o Brasil, oficial, né, em 2011. Então, 20 de novembro foi escolhido. Por que não dia 13 de maio? Que 13 de maio foi o dia da libertação dos escravos. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Então, 20 de novembro foi escolhido para desvincular, né, das comemorações da libertação dos escravos, né? A princesa Isabel, uma figura branca, aristocrática, né? Então, escolheram o dia 20 de novembro, que foi a data da morte de Zumbi. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, né? E assim como o dia 21 de abril é uma homenagem a Tiradentes, né? O dia em que ele foi enforcado, a data escolhida para o Dia da Consciência Negra foi justamente a da morte do Zumbi dos Palmares. Zumbi foi uma das maiores lideranças negras durante a escravidão no Brasil. Ele foi um herói da liberdade negra contra a opressão, contra o racismo. Então, vamos voltar aqui para a história do Brasil colônia. Os africanos eram caçados em suas próprias terras, né, lá na África. Quando eles tinham 15 ou 16 anos, se eles tivessem uma musculatura que aguentasse um trabalho pesado, eles eram capturados e arrastados até o litoral da África. Lá eles eram vendidos em troca de fumo, de aguardente, de quinquilharias. E eles vinham amarrados uns aos outros pelo pescoço e colocados nos porões dos navios negreiros, os porões fétidos, né? Então, eles comiam muito pouco durante a viagem, faziam suas necessidades no mesmo espaço em que dormiam, por isso, muitos morriam no caminho, nessa travessia do Atlântico. Só os mais fortes é que sobreviviam.
quando eles desembarcavam aqui no Brasil, eles eram examinados como se fossem animais. Olhavam os dentes, as canelas, né? Tinha ossos fortes, os pulsos, e eles ou eram levados para as minas, né? De pedras preciosas, de ouro, lá em Minas Gerais, ou eram levados para os engenhos de açúcar, no Nordeste, e eles trabalhavam até 18 horas por dia, sob violência, castigos físicos, humilhação e solidão, porque esses escravos, eles pertenciam a várias etnias, falavam vários dialetos. Então, eles, entre eles mesmos, não conseguiam se comunicar, né, com facilidade. Mas, com o tempo, né, nasceram negros aqui no solo do Brasil e foram se formando famílias. E depois de algum tempo, eles ganharam uma certa liberdade para praticar os seus cultos religiosos. Muitos escravos fugiam e eles iam para os quilombos. Os quilombos eram uma comunidade livre. O Quilombo dos Palmares surgiu no final do século XVI, por volta de 1590, ficava entre Pernambuco e Alagoas, na região da Serra da Barriga. Então, era um local assim rodeado por rios, por matas, por serras, e lá havia muitas palmeiras, por isso chama Quilombo dos Palmares, né? E ficava numa região alta, lá eles tinham uma visão privilegiada, onde eles podiam avistar os inimigos à distância, eles conseguiam, a partir disso, planejar estratégias de defesa. Havia muitos quilombos, onde hoje é o estado de Alagoas e de Pernambuco, né? Havia muitos quilombos no final do século XVI e no século XVII. Esse foi o auge, né, do surgimento dos quilombos. E esse famoso quilombo dos Palmares nem sempre esteve no mesmo lugar. Eles se movimentavam e fugiam para escapar das tropas portuguesas, das tropas holandesas. E o quilombo tinha uma hierarquia. O zumbi era um título, um líder geral. E o quilombo, os Palmares, foi uma das maiores comunidades de fugitivos dos engenhos, né, de cana-de-açúcar, porque ficava lá no Nordeste, né? Então, acolhia tanto os negros como os indígenas que fugiam, e o quilombo era dividido em aldeias. E lá, com essa liberdade, eles retomaram as suas tradições africanas, né? Lá dos seus ancestrais. Então, vamos para a biografia do Zumbi dos Palmares. Tem muitas versões sobre a história do zumbi, mas a mais aceita é que o zumbi nasceu provavelmente no ano de 1655, onde hoje é o estado de Alagoas, e ele nasceu livre, mas ainda criança ele foi capturado por bandeirantes e foi entregue a um padre que lhe ensinou a língua portuguesa e a religião católica. Mas há historiadores que contestam essa versão. Não se sabe se zumbi era o nome próprio ou se era um título assim, o comandante numa língua africana, né? Então o zumbi escapou e foi lá para o Quilombo dos Palmares. Aos 25 anos, ele se tornou o rei do Quilombo dos Palmares, porque o líder anterior, Ganga Zumba, tinha morrido. E o zumbi ele incentivou a fuga dos escravos. Ao longo, né, do seu governo, entre aspas, né, a comunidade cresceu, se fortaleceu, né? Eles obtiveram várias vitórias contra os soldados portugueses. E ele tinha uma grande habilidade de planejamento, de organização. Além do que, ele era muito corajoso e tinha conhecimentos militares. Ele foi um grande líder guerreiro, né? Tanto que seu nome se transformou numa lenda.
ele enfrentou várias expedições de extermínio de escravos, né? E eles sempre resistiram a essas tentativas de invasão das tropas, primeiro dos holandeses, depois dos portugueses, que tinham inclusive armas de fogo já, né, naquela época. Porque Palmares havia se tornado uma ameaça para os senhores de engenho, né? Porque os escravos fugiam para lá. E aí, o que esses senhores de engenho faziam? Organizavam entradas, né? Que são expedições de captura, de recaptura desses escravos. E o Zumbi liderou por mais de uma década a maior resistência de negros escravizados na história do Brasil. Até que, por fim, ele foi traído, ele tinha 40 anos, e foi morto numa emboscada, onde hoje está a cidade de Viçosa, lá em Alagoas. Isso foi no dia 20 de novembro de 1695. Por isso que 20 de novembro se comemora o Dia da Consciência Negra. E a cabeça do Zumbi foi cortada, foi levada como um troféu de guerra lá para Recife, foi exposta em praça pública no alto de um mastro para servir de exemplo aos outros escravos. E há versões de historiadores que, por exemplo, Rocha Pita é um grande historiador brasileiro. Ele, para ele, o Zumbi se suicidou. Então, há várias versões, né? Mas o legado dessa liderança militar do Zumbi, né, lá no Quilombo dos Palmares, acabou se desfazendo por completo em 1710. Palmares surgiu em 1590, resistiu por mais de 100 anos. No auge, Palmares tinha de 8 a 10 mil habitantes. E, atualmente, em 1985, o Quilombo dos Palmares se transformou num sítio histórico. Ele foi tombado e passou a pertencer ao governo federal e à Fundação Cultural Palmares. Em 2007, grupos de ativistas implantaram lá um parque, o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, numa área plana, num platô, né, numa região alta, assim, no alto da Serra da Barriga. E aqui, esse parque, ele está aberto à visitação permanente. E eles fizeram réplicas das moradias dos negros quilombolas, com paredes de taipa, cobertas de palha, piso de terra batida. E também lá, né, nesse Parque Memorial Quilombo dos Palmares, há espaços para apresentações culturais, né? Tem mirantes para contemplar a vista, né? Um local alto. No dia 20 de novembro, né, de cada ano, diversas entidades, grupos culturais e religiosos, moradores da região, outros visitantes sobem a serra para festejar essa data, com shows, com comida afro-brasileira, com rodas de capoeira, com manifestações religiosas, entre outras atrações. E em 2024, o dia 20 de novembro, se transformou no Dia da Consciência Negra, assim, instituído como um feriado nacional, para a gente refletir sobre o legado de Zumbi e refletir também sobre as desigualdades raciais no Brasil. O professor Danilo Marques, ele é coordenador geral do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal de Alagoas. E no site G1 Alagoas, no dia 20 de novembro de 2024, ele escreveu que o Dia da Consciência Negra é uma oportunidade de debater o impacto de quase
4 séculos de escravidão e a importância de políticas de ações afirmativas para enfrentar o racismo e as desigualdades que persistem. Zumbi, ele é o símbolo máximo de resistência contra o colonialismo. Quilombo dos Palmares tem uma importância na construção da identidade brasileira. E o legado, segundo o professor, né, é o símbolo da luta dos negros contra a escravidão, tanto que se transformou em lenda. E a consciência, né, é preciso conscientizar, né, toda a população que os negros têm seus direitos, é preciso lutar pela igualdade, né, porque o que existe é uma desigualdade que se manteve ao longo dos séculos, desde a história do Zumbi dos Palmares, né? Por isso que ele se tornou o símbolo da resistência contra a submissão. E que relação haveria entre o Zumbi dos Palmares e o Espiritismo? O Espiritismo ensina, né, que é preciso buscar a fraternidade universal, a igualdade entre todos, e são valores que Zumbi também defendia na sua luta contra a escravidão. O Espiritismo nos ensina que devemos respeitar a diversidade cultural, que cada indivíduo é importante do jeito que ele é. E o Zumbi também defendia a liberdade de culto e de cultura, porque foram várias etnias africanas que vieram para o Brasil. Então, esses escravos, eles eram originários de vários países lá da África, falando dialetos diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes. E lá no Quilombo, todos os fugitivos eram benquistos, né? Não importava se não falassem a mesma língua, não importava se pertenciam a culturas diferentes. E o Espiritismo defende a luta contra a injustiça em relação a um determinado indivíduo, contra a injustiça social, né, generalizada, defende a prática da caridade. E o Zumbi lutou também por esses valores. Allan Kardec escreveu: todos os seres humanos são irmãos em Deus, pois que eles são animados por um espírito e tendem ao mesmo fim, à perfeição. Nossa sociedade, ela é patriarcal, né? Então, as mulheres ainda não têm os mesmos direitos do que os homens na prática. Nossa sociedade é preconceituosa, é machista. E no dia 5 de janeiro de 1989, foi escrita uma lei, né, que pune o preconceito de raça, de etnia, de religião, de procedência nacional, mas para que possamos desenvolver a consciência, é preciso mais do que leis, né? É preciso lutar contra o racismo, contra a discriminação, contra a desigualdade social, contra a exclusão, contra o desrespeito à religião, né? Então, existe muita gente que desrespeita a cultura afro-brasileira. É preciso buscar uma convivência mais fraterna e o respeito aos direitos humanos. Preciso reconhecer também os erros que foram cometidos aqui na história do Brasil contra os afro-brasileiros. É preciso desenvolver um arrependimento social. O que é o arrependimento social? É identificar as injustiças que foram cometidas contra grupos, contra pessoas e retificar os erros, consertar os erros. De que forma? Possibilitando, né, a essa minoria autonomia, liberdade,
oportunidades, igualdade social. E o Espiritismo ensina, né, que precisamos buscar construir uma sociedade melhor, e para isso é necessário que haja a benevolência para com todos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, nós podemos ler: o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens, né, o homem de bem vê irmãos seus. E na Revista Espírita, de janeiro de 1863, Allan Kardec escreve: nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para com os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, de casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. E aqui eu trouxe uma reflexão de Raul Teixeira, um grande escritor, orador espírita. Esse texto está na revista O Consolador, de maio de 2007. Ele explica, o Raul Teixeira, que os africanos foram deportados para o Brasil porque eles eram espíritos que tinham grandes débitos em suas consciências. E aí eles passariam por profundos processos de reeducação, vindo aqui como escravos, né? Realizando um trabalho árduo para desenvolver a paciência, o amor, a resignação e uma fé ardente. E também explica Raul Teixeira que o papel da raça negra na construção da nacionalidade brasileira foi espalhar as crenças espiritualistas e também valorizar a nossa ligação com a natureza. Agora, os abusos dos senhores de escravos estavam nas faixas das possibilidades, explica o Raul Teixeira, né? Haveria essa possibilidade de que os senhores escravos abusariam, né, dos seus servos, né? Mas, fazendo isso, eles usariam mal o livre-arbítrio, como realmente usaram, e aí eles seriam responsabilizados. E muitos senhores e senhoras de escravos, explica Raul Teixeira, estão reencarnados no Brasil para quitarem os seus pesados débitos contra a humanidade. E para que houvesse, né, todo aquele processo de libertação dos escravos no século XIX, houve toda uma programação dos guias do nosso planeta em nome de Jesus. A Lei Áurea, né, assinada pela princesa Isabel, libertando todos os escravos, gerou graves problemas sociais, porque os escravos, eles não tinham uma qualificação profissional, então eles não tinham, né, onde trabalhar, fora que muitos senhores de escravos não concordaram com essa libertação e eles praticavam represálias contra os seus ex-escravos. Mas a Lei Áurea foi o primeiro passo para a libertação dos escravos, a fim de que outros passos viessem depois mais importantes. Aí entra, né, a conscientização da igualdade, né, o Dia da Consciência Negra, né, igualdade entre todas as raças, etnias. E escreve Raul Teixeira: saímos de um contexto de escravidão física dos homens, de epiderme negra, para vermos
toda a terra chafurdada na escravidão moral, dos vícios e desequilíbrios. E tem um artigo muito interessante na internet, foi escrito por Morel Felipe Vilcon, da Casa de Caridade Gauísa. O título é Espiritismo e o Dia da Consciência Negra. E escreve o Morel que o Brasil carrega a mácula da escravidão, né? Uma mancha na sua história, né? Uma mácula de covardia, a mácula da tortura. E aí ele diz, não só naquela época, mas mais recentemente, durante o regime militar, os policiais torturavam os suspeitos, até a morte. Na América do Norte, os índios e os mexicanos foram trucidados. Na Roma Antiga, os primeiros cristãos, durante séculos, foram perseguidos e mortos brutalmente. Escreve o autor, né? No Brasil se discute, e com razão, os males sociais, econômicos e morais que atravessamos, mas o mal maior é o espiritual. Escravos, capatazes, capitães do mato, religiosos coniventes, sinhás, senhores de escravos, estão entre nós, reencarnados ou na pátria espiritual, mas estão entre nós. E olha que bacana que escreve Morel. É urgente o perdão entre todos os envolvidos nesta grande tragédia brasileira. É preciso conscientizar de que é preciso recomeçar, que todos erramos, que não existem inocentes, os papéis de carrasco e vítima se invertem, que o perseguidor de hoje é o perseguido de ontem e que só o perdão é capaz de colocar um fim nesta saga infrutífera. Então, como ele fala, né, a grande tragédia brasileira, que foi a escravização, né, dos negros que foram capturados lá na África. Então, quantos ódios, quantas mágoas, vinganças se perpetraram no mundo físico, no mundo espiritual, às vezes até hoje, né? E aí ele fala, é preciso recomeçar, porque todos nós erramos, não existem inocentes. Numa encarnação um é vítima, na outra aí ele se vai em busca da vingança, ele se transforma no algoz, perseguido de ontem é o perseguidor hoje. Então, se não houver o perdão, isso não vai acabar nunca. Só o perdão é capaz de colocar um fim nesta saga infrutífera e dolorosa, né? Doentia, insana. Então, amigos queridos, vamos vibrar pelo nosso planeta, vibrar pela paz mundial, vibrar por todos os governantes de todos os países, para que eles busquem a fraternidade, para que eles busquem a concórdia, para que eles implantem a paz, né, dentro de suas possibilidades. Vamos vibrar por todos os que estão passando por tantas tragédias aqui no nosso planeta, por tanto sofrimento, que todos eles possam ser amparados, e aqueles que retornaram à pátria espiritual por conta da guerra, por conta dos acidentes, das doenças, eles possam ser amparados pela espiritualidade amiga, e também vibramos por seus familiares, e vibramos também por nós, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, e também vibramos pelo nosso Brasil e por todos aqueles que estão procurando trilhar o caminho do bem,
e também por aqueles que ainda não despertaram para a prática do amor. Vibremos por nós mesmos, vibremos por essa casa bendita, o SEAC, por todos os seus trabalhadores, seus dirigentes, encarnados e desencarnados. E nós agradecemos, Pai do céu, pela nossa oportunidade, né, de estarmos encarnados aqui, aprendendo, nos testando, desenvolvendo valores. Nós te agradecemos e louvamos a Deus, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, né? O nome de Deus, o, né? A mais perfeita bondade, infinita bondade, justiça e misericórdia. Que seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, o nosso pão físico, o nosso pão espiritual, que são as amizades, o conhecimento. Esse pão, né, possamos receber a cada dia da nossa existência. E livra-nos, Senhor, de todo mal, ajuda-nos a perdoar aqueles que nos ofenderam, assim como nós também buscamos perdoar. Ajuda-nos, Senhor, a buscar a humildade para também perdoar. Senhor, nós te agradecemos pela vida, nós te agradecemos pelos amigos, nós agradecemos pelos familiares, nós agradecemos por todos os ensinamentos que nos são trazidos. Amigos queridos, uma boa noite.